A história do ser humano no planeta Terra remonta a, no mínimo, dezenas de milhares de anos, e ele deixou para trás uma vasta e abundante quantidade de evidências físicas. Na Grã-Bretanha, um mistério envolve os incríveis monólitos de Stonehenge. Já na América Central, as magníficas ruínas da civilização maia foram quase engolidas pela selva, até serem descobertas no século XIX. No Egito, as grandes pirâmides se impõem sobre o planalto de Gizé desde 3000 a.C. E, na região do sudoeste americano, os índios Anasazi deixaram para trás cidades incríveis, construídas em penhascos verticais. Mas quem eram as pessoas que ergueram esses monumentos tão extraordinários? Como viviam? Como morreram? Em que eles acreditavam? O que as vidas deles podem nos ensinar sobre as nossas? Essas perguntas têm fascinado a humanidade por muitos séculos, e são essas as perguntas que os arqueólogos buscam responder. Só temos documentos históricos que remontam a cerca de 3200 a.C. Para todo o período da pré-história humana, que se estende por dezenas de milhares, possivelmente até 200 mil anos antes disso, devemos nos basear na arqueologia para tudo o que sabemos sobre nós mesmos e nossas origens. Em todo arqueólogo existe esta característica. Vou encontrar neste próximo dia alguma coisa extraordinária? Sabe, ao escavar na Sicília, eu começava a tremer ao ver que algo surgia. Você simplesmente sabe. Com o tempo, você adquire um sexto sentido. Você sabe. Você começa a ir mais devagar e encontra uma linda estatueta. Você sabe. Seu corpo começa a tremer. Embora Hollywood tenha retratado o potencial de aventura e perigo na arqueologia na realidade, os arqueólogos raramente vivem vidas repletas de grandes riscos, dramas inacreditáveis ou riquezas fabulosas. Há uma diferença bastante significativa entre a vida de Indiana Jones e o que a maioria dos egiptólogos ou outros arqueólogos realmente faz. Você não pode simplesmente entrar lá e dizer: hoje eu vou voltar com ouro e joias que superam os sonhos mais ambiciosos da avareza. Isso simplesmente não funciona dessa maneira. Arqueólogos são, na verdade, mais como detetives do que aventureiros. Eles se esforçam para montar um quebra-cabeça bastante complexo. Eles buscam indícios, analisando os vestígios materiais do passado, exploram as ruínas de antigas moradias, túmulos e monumentos, procurando fragmentos de ferramentas, armas, cerâmica, ossos e até mesmo lixo. O contexto de cada artefato, a sua localização exata, a posição e a condição potencialmente guardam uma peça importante do quebra-cabeça. Estamos em busca de pistas e, como um detetive, pegamos uma peça de evidência física e tentamos descobrir o que podemos aprender sobre o indivíduo que a criou, que a colocou no local exato, onde ela se encontra, o que essa pessoa estava fazendo naquele determinado momento, por que ela estava ali, com quem estava interagindo, todo tipo de questionamentos. Novamente, o tipo de coisa que um criminalista ou um detetive tentaria responder. Este trabalho de detetive é muitas vezes tedioso e exaustivo. Não há muito glamour envolvido nisso. É um trabalho que exige muito esforço. Você verá pessoas suando e ofegando com a respiração pesada. Não se vai muito longe na arqueologia sem uma curiosidade intensa e a disposição de suportar longas horas debruçado sobre as minúcias da vida humana. Desde o ano de 1996, o arqueólogo Alan Maca tem realizado trabalhos de escavação em Copán, Honduras, uma antiga e outrora muito próspera cidade maia. Imagine como teria sido há 1500 anos viver neste lugar, no alto das montanhas, neste vale de rio exuberante e verdejante, com colheitas em abundância por todo o lado, florescendo, uma cidade fervilhante. Copán fazia parte de uma rede de cidades maias que se espalhava pela América Central.
Agora, podemos ter uma noção da grandiosidade de Copan naquele período através da beleza intrínseca, tanto da inscrição hieroglífica que se observa neste painel, quanto da elaborada escultura do próprio governante. Nesta imagem, é possível vê-lo em perfil. A interpretação deste texto posiciona Copan em associação com outras 3 grandes e importantes cidades maias antigas. Vocês podem ver os nomes deles escritos bem aqui. Aqui temos Copan, aqui está Tikal, que se encontra na Guatemala moderna, e Calakmul e Palenque, que estão localizados no México de hoje. Após 700 anos, a civilização maia misteriosamente desmoronou e Copan ficou abandonada na selva por séculos. Arqueólogos têm quebrado a cabeça com a história de Copan desde que suas ruínas foram descobertas pela primeira vez. O que esses exploradores encontraram no início dos anos 1800, em 1839 em particular, eram apenas os maiores edifícios cobertos inteiramente por vegetação e árvores. E eles pensaram, sabe, muitas pessoas por muito tempo pensaram que eram apenas pequenas colinas, colinas no meio do Vale do Rio, ok? Então, estavam tão densamente cobertos por árvores, grama, terra e coisas assim. Bem, esses caras apareceram. Eles tinham ouvido rumores de algo, esculturas, escritos estranhos sendo encontrados lá. Então, eles foram e começaram a desenterrar essas coisas. Eles descobriram, sabe, meu Deus, são edifícios realmente enormes. Arqueólogos passaram décadas reconstruindo esses monumentos e aprendendo a decifrar os hieróglifos que os cobrem. O trabalho deles revelou uma civilização que era feroz e guerreira, mas altamente avançada. Os maias criaram um calendário notavelmente preciso e construíram grandes centros religiosos alinhados aos movimentos do sol. Maca continua a desvendar os mistérios de Copan. A sua pesquisa o tem levado para além dos grandes monumentos da cidade e para as ruínas de cozinhas comuns e depósitos de lixo, a fim de estudar os vestígios da vida cotidiana. Eu trouxe uma peça para a nossa apresentação. Este é um fragmento da borda de uma panela bem comum. Pode ser um utensílio de cozinha que, sabe, alguém utilizava na sua própria cozinha. E é apenas o fragmento da borda, é só aquele pequeno pedaço que circunda a abertura. Eu encontro centenas e milhares destes fragmentos de cerâmica em aterros sanitários. Eu acompanho com muito cuidado a escavação dessas coisas. Por quê? Porque isso vai me dizer muito mais sobre o que as pessoas estavam fazendo no local, como elas viviam, quais eram seus interesses, como se relacionavam com outros grupos de pessoas no vale. Isso vai me dizer muito mais do que simplesmente entrar e olhar os túmulos, simplesmente remover a terra das grandes estruturas e olhar para aquela escultura magnífica. Embora a escultura seja importante por todos os tipos de razões, não é a única coisa importante. Aqui temos um exemplo de algo que veio à luz muito recentemente destas escavações e que nos revela certas coisas que jamais teríamos esperado. Este é um tipo de vaso cerâmico muito importante, muito especial, datado de cerca do ano 700 d.C., com a imagem e o nome de um rei. Ora, sendo esta uma das descobertas mais antigas e significativas deste complexo, podemos ter a forte impressão de que talvez encontremos aqui a residência de um dos antigos e poderosos reis de Copan. Esta abordagem detalhada à arqueologia só se desenvolveu nas últimas décadas. Os primeiros arqueólogos tiveram seu início durante o período do Renascimento, quando europeus abastados começaram a colecionar artefatos decorativos para suas residências, jardins e museus. No entanto, os aventureiros e caçadores de tesouros que providenciavam esses artefatos não tinham qualquer interesse em aprender com o passado. O único interesse deles era obter lucro com tais descobertas. Eles estavam no negócio de encontrar bum, bum, bum e eu quero aquele obelisco. Derrubem-no. Eu quero entrar na esfinge, arrancar a cabeça dela. Tem que haver algo atrás daquela cabeça. Eu sei que há. Pá, entrem na pirâmide. Arrombem, arrombem, arrombem. Atirando canhões, usando bulldozers. Qualquer coisa. 2 arqueólogos, se me permitem o termo, tinham escavado locais no Egito e encontrado magníficas vasilhas de alabastro com hieróglifos de folha de ouro em relevo na sua superfície, que indicavam os nomes dos reis da primeira dinastia. Que achado incrível, importante para a história e cronologia, importante para a arte e tecnologia. O que fez este arqueólogo? Ele tinha cerca de 10 potes. Ele jogou 9 deles no rio. Por quê? Porque era muito mais fácil levar apenas um deles de volta para o seu museu particular e assim aumentou muito o seu valor.
Só no final do Renascimento, as pessoas começaram a perceber que esses tesouros tinham muito mais do que valor decorativo. Eles guardavam pistas da história antiga da humanidade. Com essa importante percepção, surgiu uma nova geração de arqueólogos que abalaria os alicerces do pensamento ocidental. Um desses pioneiros foi Jacques Boucher de Perthes, que em 1837 começou a encontrar o que pareciam ser ferramentas de pedra rudimentares enterradas entre os ossos de animais extintos há muito tempo. De Perthes sugeriu corajosamente que elas tinham dezenas de milhares de anos, os objetos feitos pelo homem mais antigos já encontrados. Suas descobertas desafiavam abertamente o que os acadêmicos há muito acreditavam, que o homem havia sido criado em 4004 a.C. Essas supostas ferramentas, os especialistas insistiam, eram meteoritos ou resultado de raios. Nos anos seguintes, de Perthes provou estar certo, e logo depois, um novo conceito de evolução se estabeleceu. Com essa nova abordagem científica para estudar o passado do homem, o campo da arqueologia mudaria drasticamente. No Egito, uma tradição centenária de saques e pilhagens rapidamente cedeu lugar a um estudo científico cuidadoso, e egiptólogos como Howard Carter abriram o caminho. Carter foi uma das poucas pessoas na época que era inflexível sobre a necessidade de proteger os monumentos. Ele frequentemente sozinho perseguia ladrões de túmulos, armava armadilhas para eles, tentando impedi-los de saquear os túmulos, porque ele sabia muito bem que para cada objeto ou cada seção de uma parede decorada que um ladrão de túmulos pudesse levar, esse mesmo ladrão provavelmente havia danificado ou destruído muitos outros objetos no processo. Em 1922, Carter fez uma das maiores descobertas da história arqueológica, o túmulo de Tutankhamon, o primeiro túmulo real quase intacto já encontrado. Sua descoberta monumental proporcionou um vislumbre sem precedentes da cultura egípcia antiga. Há 150 anos, as pessoas acreditavam que os egípcios eram semideuses, ou anjos, no mínimo. Eles eram guiados por seres supremos, pois mortais comuns não poderiam ter alcançado este nível de desenvolvimento cultural. O que estamos aprendendo é que Tutankhamon e as pessoas que criaram o conteúdo de seu túmulo não são seres super-humanos, não são semideuses, são apenas mortais comuns como eu e você. Carter e sua equipe passaram os próximos 10 anos cuidadosamente localizando, descrevendo, removendo e preservando os 5.000 artefatos que encontraram na tumba de Tutankhamon, e seu trabalho se tornou o padrão para futuros arqueólogos. Carter demonstrou, por meio de suas anotações, seus diários e os diversos tipos de registros que ele mantinha, fotográficos e de outra natureza, a importância de um registro cuidadoso e meticuloso. Creio que, mais do que qualquer outra coisa, Carter trouxe um rigor metodológico ao túmulo de Tutankhamon que aquele túmulo tanto precisava. Para a sua época, os métodos precisos de Carter eram de vanguarda, mas nas décadas que se seguiram, a tecnologia impulsionaria a arqueologia de maneiras que Howard Carter jamais poderia ter imaginado serem possíveis. Uma das primeiras e mais básicas perguntas que os arqueólogos sempre fizeram sobre um artefato é: qual a sua idade? Por centenas de anos, eles só podiam estimar a idade de um objeto com base no que foi encontrado perto e onde foi enterrado. Era mais suposição do que ciência, mas com a descoberta da datação por radiocarbono em 1949, arqueólogos finalmente conseguiram determinar a idade de um artefato com precisão de 200 anos. Hoje, há muitas ferramentas de alta tecnologia que ajudam os arqueólogos a estudar tudo, desde a origem de um objeto até sua composição genética. Estou muito interessado agora em conseguir amostras de todos os meus sepultamentos e submetê-las a um laboratório que realiza análises de DNA mitocondrial para que eu possa estudar as relações de parentesco entre os indivíduos sepultados no meu sítio. Podemos agrupá-los e segmentá-los para descobrir bem como esses grupos se relacionam? Eram etnicamente diferentes? Eram diferentes em termos de parentesco? Será que eles vieram de regiões diferentes? E começar a aprender coisas desse tipo sobre a organização social. A tecnologia eliminou grande parte das suposições da arqueologia, mas algumas coisas não mudaram. Pás, colheres de pedreiro e pequenos pincéis ainda são as ferramentas básicas do ofício, e ainda há mistérios a serem resolvidos e descobertas enormes a serem feitas.
Em 1995, a apenas alguns metros de onde Howard Carter fizera a sua descoberta, o egiptólogo Kent Weeks realizou uma das suas próprias. Weeks estava a explorar um túmulo que arqueólogos anteriores tinham descartado como pequeno, sem decoração e sem qualquer importância. Quando entramos na tumba, encontramos uma passagem numa parede do fundo de uma câmara e cavando para baixo e rastejando sob a verga daquela passagem e subindo do outro lado, ligamos nossa lanterna, esperando ver uma parede bem na frente dos nossos olhos, e em vez disso não vimos nada além de escuridão e foi absolutamente incrível. Ficamos boquiabertos enquanto rastejávamos pelo corredor que parecia ficar cada vez mais longo. Descobrimos que estava decorado e os textos indicavam que era um túmulo pertencente a vários, não apenas a um, mas a vários filhos de Ramsés II, um dos maiores governantes do Egito. E a estátua, olhe para aquilo, não é algo simplesmente incrível, a forma como surgiu de repente, tão inesperada, a sua grandiosidade, a sua imponente magnitude e a sua singularidade, algo verdadeiramente único, foi um dos momentos mais extraordinários e maravilhosos da minha vida. A tumba revelou-se uma das maiores já encontradas no Egito e Weeks e sua equipe ainda estão explorando suas muitas câmaras. Mas, como muitos arqueólogos modernos, eles estão fazendo hoje o que seria impensável anos atrás. Eles estão deixando a maior parte do local intocada. De qualquer forma, não vamos escavar o sítio todo. Penso que seria uma abordagem muito equivocada quando se assume a responsabilidade de escavar um local, sabendo que ele nunca mais voltará a ser o mesmo. Tem-se a obrigação de o documentar com o máximo de pormenor possível, ou melhor ainda, aprender o máximo que se puder sobre ele sem sequer ter de escavar o local. Tentamos, idealmente, escavar, digamos, não mais que 2 ou 5% de qualquer sítio, certo? Queremos deixar o resto lá, porque, bem, para as futuras gerações, não sabemos tudo, não possuímos todos os modelos teóricos à mão agora, e certamente não temos todas as ferramentas tecnológicas. Daqui a 100 anos, até mesmo 150, 200 anos, meu Deus, imagine daqui a 1000 anos as tecnologias que os futuros arqueólogos terão à sua disposição. Hoje, arqueólogos olham para o futuro para decifrar o passado, confiantes de que as pessoas sempre serão tão fascinadas pelos mistérios das origens do homem quanto eles. Se existe um fio condutor que atravessa todas as pessoas e todas as épocas, é que ser humano é ser curioso, é querer saber sobre aqueles que vieram antes de nós. E com muitas perguntas que permanecem sem resposta, muitos locais ainda por descobrir e muitas pistas por encontrar, a busca pelos fragmentos da vida dos nossos antepassados continua. Acho que a coisa mais maravilhosa é olhar para trás e ver o que nós, seres humanos, fomos capazes de realizar. Há 5.000 anos, há 10 anos, os objetivos, as esperanças e os sonhos de todas essas pessoas são, no fundo, os mesmos. São pessoas como nós, lidando com as questões mais fundamentais. Quais são as nossas necessidades básicas? Como nos mantemos felizes nesta vida? O que acontece quando morremos? E é intrigante ver como as pessoas confrontadas em diferentes épocas com problemas tão semelhantes buscaram respostas. Não conseguimos nos entender, não conseguimos entender porque vivemos nas sociedades em que vivemos hoje, não conseguimos entender as relações sociais e políticas, a menos que tenhamos uma noção da história e da trajetória evolutiva dessas relações ao longo do tempo, e só a arqueologia pode nos dar essa compreensão.